Espadas Gêmeas da Morte Cortante. Parte 2. Registrar o Ansuki foi bastante simples, mas demorou cerca de 1h30. A parte mais demorada do processo foi esboçar uma foto de identificação de Ansuki à mão. Enquanto a magia poderia ter acelerado o processo, Ainz não queria ir para a despesa extra de pagar por um feitiço, o que levou a esta situação. Ainz teve que inventar uma desculpa para evitar ser rotulado como mesquinho. Embora seja um pouco tarde para falar isso, a desculpa "estou interessado em desenhar" está ficando velha. Ah, esqueça. Vamos lá agora, Ainz disse a Narberal quando ele terminou o registro, antes de ir em direção a Ansuki. Ele havia se acostumado com isso. Já que o carrossel não era domínio exclusivo dos ricos, ou de pessoas com amantes ou família, então não fazia diferença se um homem mais velho e solitário o cavalgasse. Tendo desistido de si mesmo, não houve hesitação nos movimentos de Ainz. Usando sua habilidade atlética superior, ele montou o Rei Sábio da Floresta com uma abóbada magistral. Se ele fosse um atleta, seu nome teria entrado nos livros de história. Ele não tinha sela ou rédeas, mas várias horas de experiência foram suficientes para Ainz aprender a montar habilmente. Os pedestres estavam ofegantes de admiração, tanto quanto seus olhos podiam ver. Ele podia até ouvir os sons de mulheres gritando de excitação. Em particular, ele sentiu os olhares penetrantes de seus companheiros aventureiros queimando-o. Depois de ver a placa de cobre em volta do pescoço de Ainz, seus olhos se arregalaram de descrença. Eu é que deveria ter dificuldade em acreditar nisso. O que há de errado com seu senso de estética? Só então, uma voz chamou Ainz, interrompendo as perguntas tolas em seu coração e o processo de ordenar que Ansuki se mudasse. Diga, vocês seriam as pessoas que foram colher ervas com meu neto? A voz era velha. Quando ele se virou para olhar, ele encontrou uma velha avó. E quem pode ser você? Ele disse isso, mas Ainz poderia adivinhar a resposta. Se as palavras dessa vovó fossem genuínas, então só poderia haver uma resposta para essa pergunta. Meu nome é Lizzie Bareari. Sou a avó de Nfirea. Ah, então foi mesmo você? Isso mesmo, sou um dos aventureiros que escoltaram seu neto até Vilarejo Carne. Meu nome é Momon e esta é Nabi. Lizzie sorriu para o reverendo Narberal. Ela é uma garota incrivelmente bonita. E qual é o nome da criatura que você está montando? É o Rei Sábio da Floresta, Ansuki. Este é Ansuki. É um prazer conhecê-lo. O que? Esta poderosa besta é o lendário Rei Sábio da Floresta? Os aventureiros ao redor deles que ouviram o grito de Lizzie ficaram ainda mais surpresos. Com olhares chocados em seus rostos, eles sussurraram: esse é realmente o monstro das lendas? E assim por diante. De fato. Depois de receber o pedido do seu neto, o encontramos em nosso destino e consegui domesticá-lo. Você realmente domesticou o Rei Sábio da Floresta. Lizzie ficou pasma e não pôde fazer nada além de olhar. Então, onde está meu neto agora? Ah, ele foi para casa primeiro com as ervas. Estamos indo para lá agora para receber nosso pagamento. A velha senhora deu um suspiro de alívio e então olhou para Ainz com um olhar estranho em seus olhos. Oh, entendo. Então, devemos ir juntos. Estou bastante interessado em vocês, aventureiros. Para Ainz, a sugestão de Lizzie foi como um salva-vidas para um homem que se afoga. Ah, o prazer é todo meu. O grupo seguiu pelas ruas de Irrantel, liderado por Lizzie. Então, por favor, entre. Assim que chegaram à loja, Lizzie veio até a porta da frente e tirou as chaves. Então, ela olhou para baixo e empurrou. A porta se abriu, sem qualquer resistência. O que é isso? Isso é muito descuidado da parte dele. Lizzie murmurou para si mesma ao entrar na loja. Ainz e Narberal a seguiram. Nfirea, Momon-san está aqui. A voz de Lizzie ecoou pela loja, mas ficou em silêncio. Parecia que não havia ninguém ali. O que aconteceu? Lizzie estava confusa. Ainz, por outro lado, respondeu secamente. Problema. Lizzie ouviu, mas não entendeu. Ainz não prestou atenção a ela, mas em vez disso colocou as mãos no punho de suas grandes espadas. Narberal descobriu o que ele pretendia com essa ação e ela puxou a espada também. O que você está fazendo? Não pergunte, apenas siga. Com essa resposta curta, Ainz puxou suas armas e entrou na loja. Ele chutou a porta e manteve-se à direita enquanto entrava.
Embora esta fosse a casa de um estranho, completamente desconhecido para ele, não havia nenhum traço de hesitação nos passos de Ains. Ains chegou a uma porta que dava para baixo, e então se virou para Lizzie, que acabara de alcançá-lo. Para que serve este lugar? Este é o depósito de ervas, leva à porta dos fundos. Embora não tivesse certeza do que estava acontecendo, Lizzie percebeu que algo estava errado e começou a se preocupar. No entanto, Ains a ignorou e empurrou a porta aberta. O que ele sentiu não foi o cheiro de ervas, mas um odor mais acre, o fedor de sangue. As primeiras pessoas que viu foram Peter e Lucrut. Ginny estava um pouco mais além. Nia estava totalmente dentro da sala. Todos eles estavam caídos contra as paredes. Suas pernas se projetaram para a frente e seus braços caíram sem vida. Eles pareciam ter perdido todo o sangue em seus corpos, que agora estava coagulado no chão tão densamente que parecia preto. O que é isso? Uma Lizzie chocada fez menção de entrar com passos trêmulos. Ains colocou a mão em seu ombro para impedi-la de avançar e apressou o passo para ficar à frente dela. Só então, o Peter caído de repente estremeceu como uma marionete. No entanto, antes que ele pudesse se levantar, a espada grande passou por ele. A cabeça de Peter rolou para o chão. Com a lâmina na outra mão, ele decapitou Lucrut, que estava na metade do caminho para se levantar. Assim que Lizzie conseguiu processar o choque da tragédia diante dela, Ginny, que estava um pouco mais por dentro, já havia se levantado. O rosto que se ergueu não era vivo. Não havia cor nele e seus olhos estavam turvos. Havia um buraco em sua testa, imediatamente reconhecível como um ferimento fatal. Havia apenas uma razão para que um homem morto se movesse novamente, porque ele era um morto-vivo. Zumbi! Assim que Lizzie gritou, Ginny gemeu ameaçadoramente e se lançou para eles. Ains imediatamente empurrou sua espada grande para Ginny. Sua garganta foi perfurada, a cabeça de Ginny estremeceu e ele desabou. Ninguém mais se moveu. Em meio ao silêncio, Ains olhou para o imóvel Nia. Fireia! Lizzie finalmente percebeu o que estava acontecendo e começou a procurar seu neto. Ains estreitou os olhos para as costas dela e deu uma ordem a Narberal. Proteja ela. Minha habilidade passiva Undead Blessing não está me dando nenhuma reação, então não deveria haver mais nenhum morto-vivo na casa. Mas pode haver pessoas vivas lá dentro. Entendido. Depois de um aceno rápido com a cabeça, Narberal começou a correr para alcançar Lizzie. Uma vez que ele se certificou de que os dois haviam partido, Ains olhou para Nia novamente. Ele se ajoelhou lentamente diante dele e, em seguida, tocou suavemente o corpo. Assim que teve certeza de que não havia nenhuma das armadilhas normais de cadáveres encontradas em Yggdrasil, ele ergueu o rosto de Nia. Claro, ele não estava inconsciente, mas morto. Ele deve ter sido espancado por algum tipo de objeto rombudo, visto que suas bochechas estavam inchadas como romãs. Se Ains não soubesse que era Nia, ele poderia não ter reconhecido o cadáver. Seu olho esquerdo estava esmagado e o humor vítreo havia vazado. Parecia que ele estava chorando. Os ossos de seus dedos foram completamente pulverizados. A pele estava aberta, revelando o músculo vermelho por baixo. Em alguns lugares, não havia nenhum músculo. Ains abriu as roupas de Nia, e seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele fechou a vestimenta e murmurou. Então até o corpo estava muito parecido com o rosto, o corpo apresentava sinais de uma surra brutal. Estava coberto de hematomas de hemorragia interna e seria mais difícil encontrar um pedaço de carne não ferida do que o contrário. Ains gentilmente fechou os olhos de Nia. Isso é um pouco perturbador. O som de seus murmúrios desapareceu no ar. Meu neto! Fireia se foi. Lizzie voltou, gritando no topo de sua voz. Ains reuniu todos os cadáveres em um canto da sala, e calmamente respondeu. Eu verifiquei o equipamento deles. Nenhum deles foi revistado. Sendo esse o caso, a oposição deve ter pretendido sequestrar Fireia. Oh! Venha ver isso. Ains apontou para as letras escritas com sangue sobre o cadáver de Nia. Eles não seriam visíveis a menos que alguém os movesse. Isso é, o esgoto? Isso significa que ele foi levado para o esgoto? Pode ser uma armadilha preparada pela pessoa que fez isso, e eu não tenho ideia do tamanho dos esgotos. Revistá-los pode levar muito tempo. O que você acha? Há números aqui, 28, o que isso poderia significar? Esses são ainda mais suspeitos.
Embora eu não saiba o que esses números significam, mas posso supor que você pode dividir a cidade em 8 seções, ou pode ser apenas 8 simples. Embora Nia realmente teve tempo para pensar em tudo isso. Mesmo se Nia o tivesse escrito, o quanto ele poderia ter aprendido com o inimigo? Isso é coincidência demais. Lizzie franziu a testa, seu rosto já enrugado, direcionando algo que se aproximava da raiva de Ains, que estava analisando toda a situação com uma calma inesperada. Então ela olhou para os 4 cadáveres no chão. Quem são essas pessoas? Eles eram os aventureiros que seu filho contratou, que foram conosco. Depois que nos separamos, eles deveriam ter vindo para ajudá-lo a descarregar as ervas. O que? Então eles são seus camaradas, não são? Ains balançou a cabeça. Não, eles não são. Simplesmente estávamos nos aventurando juntos. Suas palavras frias gelaram Lizzie até os ossos, e ela não tinha vontade de prosseguir com o assunto. Pensando bem, estive pensando nos cadáveres deles, mas gostaria de sua opinião. O que você acha deles serem transformados em zumbis? Isso significa que o inimigo tem alguém que pode usar pelo menos magia de 3º nível. Não sei mais nada além disso. Acho que precisamos pensar em algo rapidamente. Não é óbvio. O que você quer dizer com isso? O inimigo poderia ter usado o controle da mente ou escondido os cadáveres, mas eles não fizeram isso de forma alguma. Eles pareciam ter feito isso por diversão. Caso contrário, eles o fizeram porque tinham absoluta certeza de que não seriam expostos ou porque estavam totalmente confiantes em sua capacidade de escapar. Não sei qual deles era. Já que eles podiam fazer zumbis, eles poderiam ter trazido os corpos de volta com eles, certo? Se eles quisessem sequestrar Nfirea, tudo o que teriam que fazer era esconder os corpos, o que lhes daria tempo suficiente para escapar. No entanto, o inimigo não fez isso, o que significava que eles tinham outras coisas para fazer ou porque queriam que Lizzie fizesse algo. O último era mais fácil de lidar. Foi o primeiro que foi complicado. A vida e o talento de Nfirea eram valiosos, mas eles podem não ser capazes de usá-los por muito tempo. Será que essas pessoas cruéis que podiam matar sem piscar o deixariam viver depois de usá-lo? Depois que Lizzie percebeu o significado oculto nas palavras de Ains, seu rosto cinza ficou branco. Sem ideia de para onde ele havia sido levado nesta cidade gigantesca, eles precisariam fazer uma busca em Irrantel inteira, o que demoraria muito. Sua única pista eram os esgotos, mas Ains tinha suas dúvidas sobre isso. A chama da vida de Nfirea estava diminuindo a cada momento que passava. Ains calmamente virou-se para a em pânico Lizzie e perguntou: que tal nos contratar? A voz fria continuou: não é algo para o qual você deveria contratar um aventureiro? Uma luz se acendeu nos olhos de Lizzie quando ela entendeu o que Ains queria dizer. Você é uma mulher de muita sorte, Lizzie Bareari. No momento, sou o aventureiro mais forte desta cidade e o único que pode salvar a vida do seu neto. Se você me contratar, aceitarei seu pedido. No entanto, o preço será muito alto, porque estou plenamente ciente de como essa tarefa pode ser problemática. Isso mesmo. Se fosse você, aquele que possuía aquela poção, e com o rei sábio da floresta, então não há dúvida sobre a sua força. Eu vou contratar você. É mesmo. Você está preparado para pagar um preço alto por isso? Quanto será necessário para satisfazê-lo? Tudo. O que? Dê-me tudo o que você tem. Os olhos de Lizzie se arregalaram em choque e seu corpo estremeceu violentamente. Tudo o que você tem. Quando eu devolver Nfirea com segurança para você, dê-me tudo o que você tem. Vocês. Recuando com medo, Lizzie murmurou. Quando você diz tudo, você não quer dizer dinheiro ou poções raras. Ouvi dizer que os demônios concedem qualquer desejo em troca das almas dos homens. Você é um demônio? E se eu fosse? Você quer salvar seu neto? Lizzie não respondeu, mordendo silenciosamente o lábio. Então, há apenas uma resposta, certo? Eu vou te contratar. Vou te dar tudo o que tenho, então, por favor, salve meu neto. Muito bem, o pacto está selado. Então, não vamos perder tempo. Você tem um mapa desta cidade? Se você fizer isso, empreste-o para mim. Lizzie tinha suas dúvidas, mas ela ainda entregou o mapa para Ains imediatamente. Então, devemos encontrar a localização de Nfirea em seguida.
Você pode fazer uma coisa dessas? Só dessa vez. Só desta vez, eu posso. Não sei se o inimigo era estúpido ou... Quando a voz de Ains diminuiu no meio do caminho, ele se virou para olhar para os 4 corpos descansando dentro da sala. Então, começarei a busca. Dê uma olhada nas outras salas e veja se as pessoas que sequestraram Nfirea deixaram alguma pista para trás. Se o sequestro de Nfirea fosse em si uma distração, isso tornaria as coisas problemáticas. Você está familiarizado com esta casa, então você é mais adequado para fazer isso. Depois de pensar em um motivo para tirar Lizzie da sala, Ain se virou para Narberal. Posso perguntar o que você pretende? Simples. Olha, as placas de aventureiro deles estão todas faltando, provavelmente levadas pela pessoa que atacou este lugar. A questão agora é porque eles não levaram nada mais valioso, mas essas placas. O que você acha? Minhas desculpas, mas não tenho ideia. Isso é porque... No meio, uma voz falou na mente de Ains. Era o feitiço mensagem. Ain-sama. A voz estava um tanto aguda e havia algo como um farfalhar ao fundo. É você, Entoma? Sim, sou eu. Era Entoma Vasilisa Zeta. Ela era um membro das Pleiades, como Narberal. Tenho um relatório para entregar. Estou ocupado agora. Entrarei em contato com você novamente quando estiver livre. Entendido. Entre em contato com Albedo-sama o mais rápido possível. O feitiço terminou, e Ains continuou respondendo a Narberal, que estava olhando para ele. Eles eram troféus, saques da caça. Provavelmente uma lembrança para o assassino se lembrar deles. No entanto, esse foi um erro fatal. Narberal, use esses pergaminhos. Ains puxou um pergaminho de sua mochila infinita e entregou-o a Narberal. Este é um pergaminho de localizar objeto. Eu acredito que não tenho que dizer a você o que procurar? Entendido. Com esse reconhecimento, Narberal abriu o pergaminho. Quando ela estava prestes a ativá-lo, Ains agarrou sua mão e friamente repreendeu Narberal. Idiota. O ombro de Narberal estremeceu quando Ains a repreendeu. Minhas desculpas. Ao usar magia de adivinhação, você precisa se preparar completamente contra os feitiços de contra-detecção do inimigo antes de lançá-los. Esta é uma regra rígida. Ao considerar que a oposição pode usar detectar localizar, é uma precaução básica usar false e cover, conter detects semelhantes para se proteger. Além disso, Ains preparou cerca de 10 outros pergaminhos e explicou a função de cada um a Narberal como um professor. Ao usar magia para coletar informações, a pessoa tinha que se proteger. Este era um conhecimento básico. Quando Ains ou Algon caçou outros jogadores, eles reuniram o máximo possível de informações sobre a oposição e então lançaram uma emboscada para decidir o assunto rapidamente. Simplificando, a batalha acaba antes de começar, conforme afirmado pelo membro da guilda Punito Moi. Portanto, Ains agora estava ensinando essas habilidades para Narberal, então eles teriam a vantagem se encontrassem outros jogadores no futuro. É basicamente isso. O fato é que você ainda precisa usar habilidades para melhorar a eficácia de seus feitiços e se defender, mas não acho que precisamos nos preparar tanto contra nosso inimigo desta vez. Afinal, se a oposição fosse um lançador de magia que conhecesse mais feitiços para lidar com o inimigo, eles não teriam simplesmente lançado aquele nível de feitiços nos cadáveres. Então, comece, Narberal. Um Narberal aliviado abriu cuidadosamente um pergaminho e recitou o nome do feitiço inscrito nele. Uma chama sem calor envolveu o pergaminho, consumindo-o em segundos e liberando a magia trancada dentro dele. Ela fez o mesmo com todos os outros pergaminhos, e somente depois de se envolver em incontáveis feitiços de proteção ela finalmente lançou Localize Objeto. Depois disso, ela apontou para um local no mapa. Lá. Ains não conseguia entender os símbolos, e quebrou a cabeça em busca de alguma pista de onde lá estava. O cemitério, como eu pensei, não eram os esgotos, afinal. E Hantel também era uma base militar e o cemitério era enorme, quase o maior de seu tamanho. O feitiço apontou para as partes mais profundas do cemitério. Eu vejo. Então, use clarividência a seguir. Combine-o com o cristal monitor para que eu possa ver também. Narberal ativou os pergaminhos mais uma vez, e a imagem flutuando no ar revelou inúmeras formas humanas. No entanto, seus movimentos eram estranhamente rígidos. Além disso, havia muitos objetos desumanos na imagem.
Havia um menino no meio deles. Ele estava vestido de forma estranha, mas não havia engano sobre ele. Então ele está definitivamente lá. E as placas de metal devem estar próximas. Uma grande massa de mortos-vivos. Havia um grupo de mortos-vivos ao redor de Anfireia. Eles eram todos mortos-vivos de baixo nível, mas estavam presentes em um número surpreendente. O que você planeja fazer? Teleportar para dentro e eliminá-los todos de uma vez? Ou talvez use magia de voo para atacá-los de cima? Não seja bobo. Qualquer um desses métodos não significaria que o problema fosse resolvido sem que ninguém soubesse. Vendo que Narberal não tinha ideia do que estava falando, Ainz continuou sua explicação. Quem quer que tenha criado todos esses mortos-vivos deve ter feito isso em preparação para algo de proporções de abalar. Portanto, se salvarmos Nfirea e lidarmos com esse assunto ao mesmo tempo, isso aumentará enormemente nossa reputação. Se fizermos isso discretamente, só receberemos o pagamento de Lizzie e não poderemos ganhar muita fama com isso. Dito isso, se eles não cuidassem da situação rapidamente, havia uma grande chance de que Nfirea morresse. Mesmo Ainz não poderia convocar tantos mortos-vivos e controlá-los, então deve ter havido algum tipo de truque em ação aqui. A vida de Nfirea pode muito bem ser uma parte importante desse truque. Dito isso, ele queria saber o segredo desse truque, mesmo que custasse a vida de Nfirea. A coisa mais importante para Ainz era como fortalecer a grande tumba de Nazarick. Se ele pudesse fazer isso sacrificando Nfirea, ele pagaria esse preço com prazer. Eu gostaria de coletar mais informações, mas nossos preparativos e tempo não permitem isso, Ainz murmurou enquanto se aproximava da porta. Depois de abri-lo, ele gritou: Lizzie, estamos prontos. Estamos indo para o cemitério agora. E os esgotos? A voz de Lizzie veio de longe, acompanhada pelo patapata de seus passos correndo. O esgoto é apenas uma pista falsa que o autor desta tragédia nos deixou. Eles estão realmente no cemitério, junto com um exército de mortos-vivos. Existem facilmente milhares deles lá. O que? Claro que foi uma estimativa. Como ele poderia ter contado todos eles? Não precisa ficar chocado. Pretendemos abrir um caminho por meio deles. O problema é que não podemos garantir que o exército de mortos-vivos não escapará do cemitério. Você precisa dizer ao maior número de pessoas possível para segurar os mortos-vivos se eles os virem se espalhando. Não há provas, mas tenho certeza que muitas pessoas estarão dispostas a ouvir um grande nome como você. Se os mortos-vivos fugissem e ninguém os parasse, isso seria problemático, não? O rosto de Ainz se contorceu sob seu capacete. Se eu não fizer disso um grande espetáculo, será uma dor. Quanto mais eu aquecer isso, mais fama vou ganhar quando resolver o problema. Afinal, é por isso que estou fazendo isso. Isso é tudo o que tenho a dizer. O tempo está apertado, então irei agora mesmo. Você tem uma maneira de romper aquele exército de mortos? Ainz olhou em silêncio para Lizzie e, em seguida, apontou para as grandes espadas em suas costas. Você não vê bem aqui?